Olá pessoal, sou o professor Wagner, professor de matemática lotado no Instituto Federal de Minas Gerais, campus Betim. E o intuito dessa apresentação é organizar um simulado com 45 questões de matemática, a pedido de alguns alunos do segundo ano, dos cursos técnicos em Química, Automação e Mecânica, e também alguns alunos do terceiro ano, também desses mesmos cursos, e me pediram para poder organizar um aulão, que será também trabalhado de forma presencial, mas vou também produzir aqui essa apresentação para que, caso na forma presencial não consiga contemplar todas as 45 questões que eu já programei, estão inclusive compiladas da forma da prova do Enem. O intuito não é acertar as questões dessas 45 que vão ser cobradas no Enem agora, daqui 2 dias, no dia 12 de 11 de 2023. E sim, organizar essas questões por habilidades e competências. Sabemos que na matriz de referência são 7 competências, subdividida em 30 habilidades. Então, quando você estiver no dia da prova de matemática, seguramente, talvez o que a gente vai trabalhar nessas questões não vão ser cobradas lá, porque estou aproveitando muitas questões que já foram cobradas no Enem, modificando alguma forma de cobrança em determinadas habilidades, mas não é acertar as questões, e sim motivar vocês que realmente as habilidades que vão estar presentes nessas 45 questões, elas vão aparecer também lá no dia da prova. Esse é o intuito dessa apresentação. Iniciaremos mostrando qual vai ser a dinâmica dessa apresentação. Ontem nós fizemos um aulão lá no auditório do Instituto Federal de Minas Gerais, campus Betim. Estavam presentes todos os alunos do segundo ano e terceiro ano dos cursos técnicos em Química, Automação e Mecânica, tanto do segundo quanto do terceiro ano, e alguns me pediram para produzir uma apresentação, para poder resolver as questões, e de forma ampla eu vou contextualizar tudo nessa apresentação, mas é muito importante que a gente faça as seguintes intervenções. Vou mostrar os eixos cognitivos comuns a todas as áreas, que está lá na matriz de referência, especificamente na matemática, as competências e as habilidades, e aliás, as provas do Enem, elas existem desde 2009 no novo modelo, e o docente, o professor que elabora uma determinada questão, ele precisa mencionar qual foi a habilidade, qual foi a competência utilizada naquela questão. Então, de forma lógica, a gente tem que trabalhar nas questões envolvendo também essas habilidades. É óbvio que muitos professores eles vão direto para os conteúdos que fazem sentido para o aluno entender. De fato, também está correto, mas eu trouxe uma nova proposta para enriquecer ainda mais e ampliar mais os conhecimentos de vocês. Que as questões elas estão vinculadas às habilidades e competências na matriz de referência que está lá no edital. Tem um link lá, depois eu deixo na descrição para você baixar essa matriz. Como a prova é amanhã, talvez você não tenha tempo tanto de ficar lendo essas referências, então eu já trouxe aqui para você fazer a leitura dinâmica, mas vamos nos ater, de fato, às estratégias sobre o TRI, né, como que a gente vai se portar diante de uma determinada questão, usar o TRI ao seu favor na prova de amanhã, sem entrar nos aspectos computacionais e estatísticos, e sim estratégias práticas e didáticas para você fazer uma boa prova. Vamos também resolver 45 questões, que é um simulado que eu propus e já entreguei aos alunos. Eu vou deixar também esse simulado na descrição, caso você tenha tempo de resolvê-lo. E aí você pode estar resolvendo esse simulado também nesse tempo que você tem, hoje sendo sábado, dia 11, você tem hoje e até a parte da manhã. Mas se você quiser descansar, a seu critério, cada aluno é de uma forma. Eu era muito ansioso, eu estudava até faltando 10 minutos para entrar no portão, eu estava estudando, né? Depende da ansiedade de cada um. Mas eu sugiro que você fique tranquilo, descanse, faça aí uma reflexão dos conteúdos, né, assistindo essa apresentação, e depois durma cedo, descanse. Na manhã você pode acordar um pouquinho mais tarde para poder fazer a sua prova. Mas cada um tem a sua forma, não tem como você falar qual é a maneira mais adequada. E por fim a gente vai passando algumas dicas em relação a cada uma das questões que são apresentadas. Ok? Então começaremos nos eixos cognitivos, já tivemos provas na semana passada, mas são 5 eixos cognitivos, está lá na matriz de referência. Dominar linguagens, está lá como DL.
dominar a norma culta da língua portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística e científica e das línguas espanhola e inglesa. Na matemática aqui nós temos o domínio de símbolos, tem que ter o domínio de expressões, valores numéricos, as operações, as linguagens matemáticas propriamente dita. 2. Compreender fenômenos. CF. Construir e aplicar conceito das várias áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos históricos, geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas. Dentro da matemática, a gente olha para essa segunda situação do eixo cognitivo, a gente vê os padrões lógicos, as progressões aritméticas, as progressões geométricas, né? Olhar para a questão e ver algum tipo de fenômeno, né, com uma sequência lógica para desenvolver o seu raciocínio, para concluir ou tomada de decisão de algum tipo de situação. Eixo cognitivo 3, enfrentar situações problema, SP. Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações apresentados em diferentes formas para tomar decisões e enfrentar situações problema. Esse é bem específico da matemática. Os problemas você precisa modelar, você tem que interpretar gráficos, interpretar tabela, fazer organizações desses dados para tomar também decisão na sua execução da solução. Ok? 4. Construir argumentação. CA. Relacionar informações representadas em diferentes formas e conhecimentos disponíveis em situações concretas para construir argumentação consistente. Está mais vinculado realmente à redação, na parte da produção de texto, mas a matemática você precisa também fazer uma interpretação da questão, montar a sua argumentação para tomar a decisão correta na execução do seu problema. E por fim, talvez a que tenha menos relação com a matemática, comparada com as anteriores, é elaborar propostas. EP. Recorrer aos conhecimentos envolvidos na escola para a elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Tem mais relação com as áreas de humana, talvez área da ciência, enfim. Muito bem, vamos às competências de áreas 1 até 7 e as habilidades. Eu vou passar rapidamente, porque talvez não é o interesse do aluno ficar preso a essas habilidades, mas ao final aqui você pode dar um print, mas eu vou deixar disponível. Essa competência de área 1 eu separei nessa primeira apresentação, inclusive, 7 questões. E essas 7 questões estão associadas aí a essas 5 habilidades, H1, H2, H3, H4, H5. Destacaria H1, que fala sobre os conjuntos numéricos e suas operações. H2, que fala sobre os padrões lógicos, os fenômenos periódicos e os princípios de contagem. Eu destacaria esses dois como referência. Então está aí os conteúdos, essa parte de baixo não está lá na referência, eu que estou relacionando, para você entender que essas habilidades estão também vinculadas aos conteúdos. Essa competência de área 1. E vou falando o que aparece mais no Enem ou não. Na verdade, essa competência de área 1 está praticamente em todas as questões. Porque em todas as questões vocês vão ter operações de soma, subtração, multiplicação. Então a habilidade 1 da competência 1 vai estar em praticamente todas as questões. Ok? Princípios de contagem. Geralmente é sempre uma ou duas questões. Questões envolvendo padrões numéricos, padrões lógicos. Geralmente uma questão. Então essa é a dinâmica da competência de área 1. Ok? Competência de área 2. Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Essa competência já tem uma quantidade de questões maiores, né? Está vinculada à parte da geometria, plana, espacial, analítica, trigonometria. Acredito que tem aí uma questão de geometria plana, uma questão de geometria espacial, uma questão de geometria analítica, uma ou duas de trigonometria. Então, ali tem um conjunto de umas 5, 6 questões envolvendo a geometria. Ok? Pode ter mais, pode ter 7, mas aí já não é mais uma geometria específica. Às vezes é algum movimento de uma determinada peça, não deixa de ser geometria. Uma visão 2D, uma visão 3D, apesar que a planificação faz parte da interação da geometria plana com a espacial, mas geralmente sempre vem uma ou duas questões de rotação, reflexão, esses aspectos visuais. Ok? Essa é a competência de área 2. Competência de área 3, vejo ali na prova mais ou menos 2 questões, no máximo 3. Construir noções de grandezas e medidas para a compreensão
da realidade e a solução de problemas do cotidiano. Tá aí as habilidades, eu destacaria a parte envolvendo escalas e transformação de unidade, às vezes até de volume para capacidade, 1 decímetro cúbico é 1 litro, 1 metro cúbico é 1000 ml. Em algumas questões o Enem fornece, em outras não. Eu vejo aqui essa competência de área 3, poucas questões envolvendo essa competência. Acredito aqui que umas 3 questões no máximo, né, uma de escala sempre aparece, né, mas elas estão vinculadas, essas habilidades elas vão aparecer em outras questões, mas a gente tem que destacar a habilidade principal. E aqui a gente tem a habilidade principal sendo escala, geralmente uma questão, no máximo 2, e de transformações de unidades, uma e também no máximo 2. Perfeito? Muito bem, então está relacionado às escalas e unidades de medida. Agora, a maior quantidade de questões sai da competência de área 4 e depois no final da área 7, que são relacionadas às proporcionalidades. Então aqui a gente tem várias habilidades, né, podemos entender nessas proporcionalidades razão, proporção, porcentagem, regra de 3, aliás, porcentagem também vai estar lá na habilidade 1, né, que seria frações. Porcentagem nada mais é do que formas fracionárias de representar um determinado número. Mas aqui eu percebo uma quantidade muito grande de questões, acredito que até mais de 10, né, questões saindo dessa competência de área 4. Pelo estudo que eu faço das provas anteriores. Tem uma questão de razão e proporção, algumas questões de porcentagem, 2, 3, às vezes 4, questões envolvendo regra de 3 simples, composta, algumas proporções dentro de um gráfico, né, alguma interpretação de uma tabela envolvendo proporções, e aliás, às vezes até entra uma questão de matemática financeira. Não é muito comum aparecer matemática financeira pura, né, aquelas questões que você trabalha com dinheiro ao longo do tempo, mas eu trago aqui no simulado uma questão dessa para você fazer. Se você pegar aí ao longo de todos os anos do Enem, desde 2009, você vai ter poucas questões de matemática financeira. Mas tem que ficar atento que é deslocar o dinheiro ao longo do tempo. Eu acredito que a competência de área 4, juntamente com a área 6, na verdade, seria o grande bolo aí das questões do Enem. Lógico que não podemos deixar as outras de lado. Mas mais de 10 questões essa área 4 tem, e umas 8, 7, vou chegar lá na competência de área 6. Não dá para mensurar com exatidão, mas uma proporção aí de questões já dá para a gente poder ter uma noção. Competência da área 5, também bastante questões, mas nem tanto igual a 4. Aqui a gente vai trabalhar com as habilidades algébricas, né, com funções, equações, inequações. Então está vinculado a todas essas situações, expressões algébricas, funções, equações, inequações, matrizes, sistemas lineares, enfim. Só que matriz geralmente é uma ou outra questão, às vezes nem aparece. Matriz tem aparecido nos últimos anos, então fica atento, mas principalmente da parte teórica, na interpretação sem fazer cálculo. Sistemas lineares geralmente uma questão, a parte de funções, quando vem geralmente 2, 3, às vezes até 4 questões, porque separam em função afim, função quadrática. Ficar atento na função quadrática sempre aparece. Pode aparecer uma função exponencial ou uma função logarítmica. Né? As expressões algébricas geralmente são um pouco cobradas, mais vinculadas às funções e questões mais específicas, função trigonométrica, né, num determinado gráfico, enfim, essa é a competência de área 5. Às vezes 5 questões, 6 questões, varia nessa situação. Até falei na competência de área anterior, pode ser que tenha até mais de 10 questões, 15 questões, porque realmente de habilidade importante ali são as proporções. E isso tem aparecido nas provas do Enem em todas, sem exceção. E isso também traz aí habilidades do ensino fundamental, né, na competência da área 4. A área 6, uma avalanche de questões também envolvendo gráficos, tabelas, interpretações de toda a natureza. Então muitas questões saem daqui, umas 8 questões, 7 questões. Ela está relacionada às noções básicas da estatística, análise de gráficos e tabelas. E a competência da área 7 tem também a sua cobrança, mas nem tanto como a área 6, questões envolvendo probabilidade e estatística, mas na estatística relacionada às medidas de posição e dispersão,
como média aritmética simples, podendo até parecer uma média ponderada, mediana e moda. E as medidas de dispersão, desvio padrão, sem o cálculo, mas com relações, a variância, o desvio absoluto médio, né, a amplitude, enfim, são poucas questões sobre essa situação. A probabilidade sempre tem uma ou duas questões. Então está aí uma amostra, né, uma abordagem bem resumida do que é a prova do Enem em relação às suas competências e habilidades. Vamos falar agora sobre o modelo matemático do TRI. O que o TRI pode nos ajudar a fazer uma ótima prova amanhã, dia 12/11/2023. Existem 3 parâmetros, né, nesse modelo. É um modelo que é através de uma curva envolvendo 3 parâmetros. Parâmetro da discriminação, para avaliar aí o nível de dificuldades e também as habilidades envolvidas para selecionar de fato alunos que vão ter aquela habilidade, né, ou não vão ter aquela habilidade. Então existe um limite aí dessa discriminação. Existe também o parâmetro de dificuldade, cada questão tem a sua dificuldade, geralmente questões que apareceram anteriormente de matemática financeira, de logaritmo, tendem a ter uma habilidade ou uma dificuldade maior que as que são utilizadas aí na competência de área 1, enfim. E o parâmetro de acerto casual, popularmente chamamos de chute. Mas não vamos ficar presos a essa situação, mas existe esse parâmetro e o mais importante é que existe uma escala de proficiência que é uma régua, né, onde todas as questões vão estar nessa régua, que é uma escala, e os participantes, né, o aluno também vai ter uma posição lá de acordo com a quantidade de questões e quantidade de acertos, enfim. Veja só a menção, isso foi tirado do INEP. A escala tem uma interpretação pedagógica e as questões são posicionadas na régua, na escala, de acordo com uma coerência pedagógica. O participante também será posicionado na régua, ou seja, terá sua nota conforme o seu conhecimento pedagógico. Isso quer dizer que sua nota não depende das notas dos demais participantes, não depende também da quantidade de acertos e erros, mas apenas do posicionamento das questões na régua. Vou mostrar aqui um gráfico, né, de 2018, do Enem de 2018, da prova de matemática. Perceba que você tem aí o número de acerto das questões no eixo horizontal e a nota do aluno no eixo vertical. Perceba que existem variações das notas de acordo com o mesmo número de acertos. Se eu pegar, por exemplo, ali 10 acertos, vai ter nota abaixo de 400 e vai ter nota quase próximo de 700. De forma bem didática, vou apresentar aqui 4 participantes, né, que acertaram 20 questões de um determinado ano. Tirei aqui aproximadamente dos microdados de um determinado ano da prova de matemática, só não recordo aqui qual foi o ano, mas tirei aqui como forma didática para você entender. O candidato A, ele acertou 20 questões consideradas questões fáceis, né? Óbvio que tem, não é dessa forma, mas só para você entender a lógica da pontuação. E acertando essas 20 questões fáceis, errando as médias e difíceis, esse aluno, esse participante obteve nessa prova de matemática 698. Acertou 20 de 45. Já o candidato B foi acertando de forma aleatória, né, algumas questões fáceis, a maioria das fáceis, pontuação 645. Já a participante C acertou mais questões medianas, tirou 464. Isso é uma avaliação também que está lá nos microdados, ela é um pouco subjetiva, mas dá para ter uma avaliação razoável sobre isso. E a situação pior de todas, veja só, a participante D, ela acertou as mesmas 20 questões, porém acertou as mais difíceis e errou as questões mais fáceis. Essa coerência pedagógica dela não foi boa, portanto, a nota dela foi 391. Então perceba que não depende da nota do participante, não depende de número de acertos, já que aqui nós estamos falando em mesmo número de acertos, 20 acertos. E aí a pontuação de quem acertou questões mais fáceis e errou as difíceis, teve uma boa pontuação. E quem realmente acertou questões difíceis e errou questões fáceis, a pontuação é 391. Por isso, nesse momento, a gente vai parar para poder refletir sobre a melhor estratégia do TRI para fazer uma prova de matemática ou de qualquer outra área do conhecimento. Quando você estiver lendo uma determinada questão,
E se você entende que essa questão vai te trazer dificuldade, ela é difícil, pule. Por quê? Porque você não pode acertar essa questão, por mais que você fique insistindo ali, perdendo um grande tempo, você acerta ela, né? Mesmo você fala, olha, essa questão eu sei que eu vou acertar ela, mas vai me dar aqui um tempo precioso, uns 10 minutos. Pule essa questão. Por que isso acontece? Porque muitos participantes vão querer fazer aquela questão, entende que ela é fácil, vai dar trabalho, muitas operações, mas vai acertar. Aí chega lá no final e não consegue ler as últimas questões da prova. E a última questão pode ser uma questão muito fácil e ele errou, chutou a questão. Por isso que está lá o parâmetro do acerto casual. E aí a nota desse participante não vai ser tão boa se ele deixar essa questão de lado, vai lá na última, faz a leitura de todas, na verdade, acerta essas questões mais fáceis e aí a coerência pedagógica desse participante será adequada. E aí ele pode até errar essa questão, não vai ter tanta influência como se ele acerta ela e erra a última, que era mais fácil, por exemplo. Então, bem de forma didática e prática, essa é a situação. Então, se você deparar com questões mais difíceis, vai deixando para o final. Garanta as questões mais fáceis, garanta 20 questões fáceis e com certeza a sua nota vai ser mais do que 600 pontos. Com certeza absoluta. Se você conseguir 20 questões fáceis da prova, e vai ter algumas ali razoáveis, né? Você vai atingir uma pontuação acima de 600, 650. E o que você fizer daqui para frente, voltando a essas questões, vai ser o acréscimo da sua nota. Mas se você fizer ao contrário, a sua nota pode cair para 400. Então, fique atento a isso. Use o TRI ao seu favor. Na sequência, vamos falar propriamente dito da prova, das questões. Eu produzi uma prova que está nos mesmos moldes do Enem de 2023. Muitos falaram que a prova foi vazada, mas na verdade eu que produzi, fiz, compilei, dá trabalho, mas fiz aí, coloquei os logos, alguns logos do IFMG, de outras situações, coloquei simulado para não dizer que é a própria prova, e não é a própria prova. Eu produzi as questões para ajudar vocês na prova de amanhã, dia 12/11 de 2023, ok? Muito bem. Está aí a capa do simulado, que foi compilado nos moldes do Enem 2023, entregue aos alunos ontem, dia 10/11 de 2023, já que a prova do Enem vai ocorrer amanhã, 12/11 de 2023. A pedido de alguns alunos do segundo ano e terceiro ano do ensino médio, Instituto Federal de Minas Gerais, campus Betim, pediram que eu fizesse algumas questões desse simulado. O simulado foi entregue para eles logo após o aulão, e de forma ampla, vou tentar resolver aqui todas as 45 questões que foram programadas para 3 horas e que nessa primeira parte vamos corrigir as questões de 1 a 7, vinculadas à competência de área 1, que são as habilidades H1, H2, H3, H4 e H5. Iniciaremos pelas primeiras 7 questões que estão vinculadas à competência de área 1, que são relacionadas também às habilidades H1, H2, H3, H4 e H5. E essas habilidades estão relacionadas com conjuntos numéricos, as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão e seus significados. Também está dentro dessas habilidades a parte envolvendo padrões lógicos, fenômenos periódicos, ou seja, são as sequências e progressões, podendo ter aí questões envolvendo progressões aritméticas e progressões geométricas. Mas nada impede de ter também algum tipo de sequência que não tenha realmente a associação com progressões aritméticas nem com geométricas. Às vezes um fenômeno periódico, um padrão lógico de figuras, enfim. E também está associado a essas habilidades princípios de contagem, ou os métodos de contagem. Basicamente o princípio aditivo, o princípio multiplicativo e algumas estratégias de resolução de questões sobre esse tema. Então vamos iniciar pela primeira questão e à medida que a gente for organizando a solução, eu vou mostrando as estratégias, algumas dicas, enfim. Primeira questão. O que deve saber sobre o Concurso Nacional Unificado, conhecido como Enem dos Concursos Públicos? Com a finalidade de esclarecer diversos pontos de como será realizado o Concurso Nacional Unificado, conhecido como Enem dos Concursos Públicos, o Ministério da Educação e Inovação em Serviços Públicos, MGI, lançou um guia referencial.
A previsão é de que em 2024 sejam realizadas as provas para 7.826 vagas em diferentes órgãos do governo federal. A intenção do Ministério de Gestão é criar algo similar ao Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, cuja nota é usada por centenas de faculdades e universidades em todo o país em substituição ao vestibular tradicional. Algumas instituições já manifestaram interesse em fazer parte do processo seletivo do concurso nacional unificado. Um candidato interessado nessa nova modalidade pesquisou informações apresentadas por diversas instituições. A tabela a seguir mostra a razão entre o número de vagas disponíveis e o número de inscrições realizadas por 5 instituições em 2022. É óbvio que essa tabela vai nos mostrar dados fictícios. Na prática, geralmente, a gente percebe que existe uma razão entre o total de inscritos pelo número de vagas, que aí vai ser a concorrência com facilidade de ter identificação pelos candidatos. Aqui eu fiz uma inversão, aliás, peguei várias questões do próprio Enem e modifiquei alguns contextos, modifiquei algumas habilidades, enriqueci algumas habilidades para a gente poder abarcar aí o máximo de conteúdos e habilidades possíveis. Mas toda essa situação anterior talvez não seja tão interessante. Então, você que tem talvez uma dificuldade para leitura ou demora muito para ler, interpretar, talvez uma forma dinâmica seria buscar lá no final, no comando, a parte que te importa para resolver a questão. Mas cuidado, se você lê a parte final e ainda não está seguro que aquilo vai te dar garantia de resolver a questão, é prudente que você faça a leitura dos parágrafos anteriores. Mas nesse caso específico dessa questão, a partir aqui da tabela, a gente já tem aqui uma boa condição de resolver a questão. Porque ele quer a comparação entre essas razões, né? Então ele menciona, diante dos dados apresentados na tabela acima, a instituição que apresentou a maior razão, ou seja, a divisão, a fração, entre o número de vagas e o total de candidatos inscritos foi qual foi a instituição? A, B, C, D ou E. Veja só, obviamente cada questão de matemática e também de outras áreas, a média é de 3 a 4 minutos. É óbvio que uma determinada questão você pode gastar um pouquinho mais. Como aqui a gente está fazendo uma apresentação, eu prefiro fazer passo a passo para que você possa ter segurança e se realmente gostar do método, você vai aplicar amanhã, no dia 12/11 de 2023. Mas quero fazer de forma detalhada, explorar bastante as questões envolvendo algumas habilidades que você vai precisar para a prova de amanhã. Veja só, a forma natural que muitos candidatos iriam resolver essa questão seria fazer as divisões. Mas como eu produzi a questão, eu fiz ela para que evite esse tipo de situação. Veja só, se o aluno quiser fazer todas essas divisões, no caso 2 dividido por 73, ele vai encontrar 0,027, não vou fazer a conta, e algumas casas decimais é que são as mais importantes. E veja, se ele erra essa primeira operação e vai tentar depois fazer novamente, pensa se ele acertou na segunda tentativa. Ele vai querer fazer uma terceira. Então qualquer erro que se comete aqui vai gerar um transtorno muito grande, tempo desnecessário. Da mesma forma, depois se você tiver oportunidade, faça na calculadora, só para você perceber que esse não é um bom caminho para resolver essa questão. Porque quando você divide 6 por 221, vai também dar 0,027 com uma quantidade grande de casas decimais, porque o número não é exato. Da mesma forma, o 4 sobre 145. Então, a questão, a habilidade que iria precisar aqui seria encontrar as próximas casas decimais para fazer a comparação. Acredito que esse método não seja o mais satisfatório. Não que você iria errar se você fizesse isso, mas você gastaria muito tempo para resolver dessa forma. Então essa apresentação a gente vai debater várias questões sobre isso, métodos que eu vou produzir aqui que são mais rápidos, mais eficientes, e essa vai ser a ideia dessa apresentação. Então aí a gente parte para uma segunda estratégia, igualando os denominadores. Mas veja, os denominadores são números muito grandes. Eu acho que também é contraproducente você igualar os denominadores. Mas eu acho prudente você fazer a comparação igualando os
numeradores pelas frações equivalentes. E em todas as operações que a gente for fazer, eu vou sempre usar o cálculo mental, eu vou evitar o uso excessivo de fórmulas, eu vou evitar fazer contas, às vezes, que sejam desnecessárias, tudo baseado no cálculo mental e a justificativa para esse cálculo, né? Então, a primeira ideia que eu vou ter aqui é comparar a fração, por exemplo, 2 sobre 73 e a fração 6 sobre 221. Vamos perceber que os numeradores são diferentes, mas eu posso deixar o número 2 ficar sendo igual ao 6. Basta multiplicar o numerador aqui por 3 e aqui também por 3. E nesse caso nós vamos ter aqui uma fração equivalente a essa, que é 2 vezes 3, 6. E quanto é 73 vezes 3? Já começaremos fazendo o cálculo mental. Vamos quebrar o 73 em 70 mais 3. Então 70 vezes 3, 210. 3 vezes 3, 9. 210 mais 9, 219. Então perceba que a gente vai ter agora o mesmo numerador. Aliás, por que eu posso quebrar em 70 mais 3? Você já fez isso em algumas oportunidades, só que em expressões algébricas, por exemplo. A quebra em 70 mais 3, que é o 73 multiplicado por 3, nada mais é do que efetuar aqui a distributiva. 3 vezes 70, 210 e 3 vezes 3, 9. Agora que a gente tem uma outra forma de raciocinar, que é a seguinte. Por que o 6 sobre 219 é maior do que 6 sobre 221? Porque aqui a gente vai levar para o lado lógico do dinheiro. Se eu tenho R$6 aqui também eu tenho o mesmo R$6, só que aqui eu vou dividir R$6 para 221 pessoas. Vai dar 0,27 alguma coisa. Nem precisamos saber desse valor. Mas aqui eu vou dividir para menos pessoas. Algumas pessoas saíram, 2 pessoas saíram. Vocês concordam comigo que a divisão vai ser um pouco maior do que a divisão anterior? Então, quando eu divido para menos pessoas, o valor unitário vai ser maior. Isso nos dá a garantia de que essa fração aqui é maior. Ou seja, como eu estou lidando com a fração 2 sobre 73, ela é maior do que 6 sobre 221. Então, a gente pode descartar a fração 6 sobre 221. Então, essa foi a primeira comparação. Muito bem. Vamos agora fazer a comparação da instituição A, ou seja, da razão que a gente tem para a instituição A, com a C. Então, para a razão aqui, eu vou repetir 2 sobre 73, e a outra fração é 4 sobre 145. Pelo mesmo motivo, a ideia é a gente trabalhar com o mesmo numerador. Basta multiplicar aqui por 2. Se eu multiplico por 2, 2 sobre 73, tem que multiplicar numerador e denominador. Eu vou ter os mesmos 4. Vamos fazer aqui orientado pelas comparações de cores também, para ficar organizada. 4 sobre 73, agora vezes 2. 70 vezes 2, 140. Você pode usar o cálculo mental, ou você pode escrever do lado, sem problema algum. 2 vezes 70, 140. 2 vezes 3, 6. 146. Você poderia pensar em 2 vezes 70, 140, e 2 vezes 3, 6. Faremos aqui, então, a soma, o resultado é o mesmo. Pergunta, quem é maior, 4 sobre 146 ou 4 sobre 145? O 4 sobre 145 será um número maior, será a maior razão, porque eu estou dividindo R$4 para menos pessoas. Vai dar um pouquinho mais comparado com a fração anterior. Com isso, a gente pode descartar a razão 2 sobre 73, porque eu estou fazendo uma comparação entre essas razões. Muito bem. Como a gente já viu que a instituição C, a razão por enquanto é maior, agora vamos para a comparação entre C e D. Quando eu pego C e D, eu tenho 4 sobre 145 e a outra fração D, 3 sobre 110. Veja que agora não é tão simples você só multiplicar uma determinada fração.
eu tenho que olhar para os dois numeradores e pensar no múltiplo comum entre eles, que vai ser o 12, né? Que é o mínimo múltiplo comum, aliás, também, mas poderia ser mais do que o mínimo múltiplo comum. Então a ideia é multiplicar esse 4 por 3, eu vou chegar em 12, e esses 3 eu vou multiplicar por 4. Mas para isso, para a fração ser equivalente, eu tenho que multiplicar pelos mesmos valores. Perdão, aqui não é 4. Aqui é 3, porque a fração equivalente eu multiplico sempre numerador por 3 e o denominador também por 3. Muito bem. Com isso a gente vai ter aqui o numerador igual a 12 e, obviamente, aqui também o numerador igual a 12. 3 vezes 100, 300. 3 vezes 40, 120. Já temos 420. E 3 vezes 5, 15. 420 mais 15, 435. Professor, eu vou ter muita dificuldade de fazer esse cálculo mental. Sem problema algum. Mas pelo menos você pode colocar do lado, ó, 3 vezes 100, 300, 3 vezes 40, 120, 3 vezes 5, 15. Acredito que você tenha mais segurança do que ficar fazendo muitas outras contas, né? Você vai deixando cada vez a sua prova mais escrita de contas. Às vezes as contas são, às vezes, desnecessárias, por isso que eu estou mostrando essa estratégia que é bem mais interessante, mas fica a seu critério. É só uma proposta e você vai tomar a decisão correta na hora da prova, no caso amanhã, 12/11/2022. Agora, 100 vezes 4, 400, 10 vezes 4, 40, 440. Perceba que aqui eu tenho um denominador menor. R$12 para 435 dá um pouquinho mais do que 12 por 440. Como aqui eu tenho mais pessoas, o resultado individual para cada pessoa vai ser menor. Portanto, continuaremos com a fração maior, que é 12 sobre 435, que na verdade é a fração 4 sobre 145. Vamos, portanto, descartar a fração 3 sobre 110. E por fim, a gente tem aí a última comparação, que é entre a razão da instituição C com a E. Eu tenho aqui 4 sobre 145 e aqui eu tenho 5 sobre 183. Pelo mesmo motivo anterior, vamos pensar aqui no número que é comum, múltiplo comum entre 5 e 4. Como eles são primos entre si, igual o 3 e o 4, basta multiplicá-lo, 20. Então eu posso deixar aqui 20 multiplicando por 5, aqui também por 5, só que agora eu multiplico aqui por 4. Eu vou ter o mesmo numerador, 20. E aí a comparação vai ser finalizada, porque eu tenho aqui os mesmos 20, aqui eu tenho os mesmos 20. Pense no dinheiro, R$20 para 5 vezes 100, 500, 5 vezes 40 vai dar 200, então já tenho 700, 5 vezes 5, 25, 725. 4 vezes 183, 4 vezes 100, 400, 4 vezes 80, 320, então já tenho 720. 4 vezes 3, 12, 732. Ah, professor, eu vou ter dificuldade, sem problema algum. 4 vezes 100, 400, 4 vezes 80, 320 e 4 vezes 3, 12. Veja, 732. Como esse denominador ainda é maior do que 725, na hora que eu divido 20 por 732, vai dar um valor menor do que se eu dividir os mesmos R$20 para menos pessoas. Conclusão, a gente descobriu com essas comparações que a fração 4 sobre 145 é a maior razão entre todas que estão envolvidas. E aí a gente pode eliminar a E e, de fato, ficaremos com a razão que é 4 sobre 145. Vamos marcar, portanto, alternativa C de casa. Ok? Dê um print ou depois você pode voltar na aula para assisti-la novamente, que a gente vai sempre apagando para ficar mais fácil para mim aqui, porque eu estou com um programa que a tela vai deslocando e eu vou ficando sempre com essas escritas. Então, eu vou apagar para que você possa
dar o print ou depois assistir novamente caso teve alguma dificuldade nessas comparações. Muito bem, então agora vamos para a segunda questão. A segunda questão é muito parecida com a anterior, mas a habilidade agora é diferente porque eu vou comparar o denominador. Mas nesse caso você pode até fazer a divisão. Mas vamos aproveitar a questão para poder enriquecer os nossos conhecimentos com a habilidade que a gente trabalhou anteriormente. Também é uma questão que o contexto é uma questão do Enem, e lá na questão original ele pedia a igualdade entre os números racionais, que também dava porcentagem. Aqui eu mudei a forma do comando para ver a comparação, que é a habilidade que eu acho bem interessante nas provas do Enem. No contexto da matemática recreativa, utilizando diversos materiais didáticos para motivar seus alunos, uma professora organizou um jogo com um tipo de baralho que apresenta cartas com números fracionados. No início do jogo, cada jogador recebe em mãos 5 cartas e deverá verificar qual é o maior número nas 5 cartas recebidas e apresentá-las na mesa. Vence o jogo o aluno que apresentar a carta com o maior número. Maria Luísa recebeu as 5 cartas apresentadas na figura abaixo. Dessa forma, a carta com o maior número que Maria Luísa deverá apresentar na mesa é a carta de número. Então perceba que nós temos aí a mesma habilidade, ou a habilidade parecida com a anterior, a comparação entre as frações ou entre essas razões. E você poderia muito bem fazer as divisões sem problema nenhum, mas já digo, os números aqui são muito parecidos, né? Todos eles vão dar algum número e que você vai ter que fazer a comparação nas casas decimais posteriores. Para evitar isso, porque se você errar uma dessas contas, você vai fazer ela de novo, e aí você entra em conflito. Qual está certo? A primeira que eu fiz ou a segunda? Você vai ter que fazer uma terceira. Então, para evitar esse tipo de situação, vamos comparar essas cartas, vamos pensar que essa aqui é a primeira carta, essa aqui é a segunda carta, essa a terceira carta, a quarta carta e a quinta carta. Veja que a quinta carta esconde a quarta também, por sua vez, esconde a terceira, por isso que não dá para visualizar essa parte que está de cabeça para baixo da razão ou da fração. Mas, por exemplo, a primeira carta vai ter o 127/5 de cabeça para baixo, né? E pode ser que seja essa bolinha, pode ser que seja outro formato, mas todas estão escondidas. Isso não faz parte da solução da questão. A ideia é descobrir qual dessas frações é maior, para que Maria Luísa pegue dessas 5 cartas, né, e coloque na mesa. Então ela tem que ter o conhecimento matemático para fazer isso, e lá na hora, por exemplo, ela não vai ter calculadora. Muito bem, então a comparação agora é entre os denominadores, porque eles são os menores números. Na questão anterior, os numeradores que eram pequenos, os denominadores grandes. Aqui os numeradores são grandes. Então a comparação agora é para os denominadores que são menores. Mas eu não vou comparar a primeira carta com a segunda, porque aqui é 3 e 5. A ideia boa para essa questão é comparar a 4 com a 5. Depois comparar, por exemplo, quem for maior, comparar com a carta número 3, quarta com quinta. Porque aqui o 2 é um bom número para a gente fazer a comparação com 4, com o 6, que são múltiplos. 6 é múltiplo de 2. Então vamos pegar primeiro a quarta carta e fazer a comparação com a quinta carta. Nesse sentido, eu vou ter a quarta carta 51/2 e a quinta carta 101/4. Ok? Bem tranquilo, a gente pode igualar os denominadores multiplicando aqui por 2 e aqui também por 2. E aí chegaremos em 102, porque 50 vezes 2 é 100, e 2 vezes 1 é 2. E 2 vezes 2, 4. A comparação agora é entre R$ 102 dividido para 4 pessoas, R$ 101 dividido para 4 pessoas. A matemática sempre vai ter sentido se você usar aí a lógica e levando sempre para a prática, envolvendo dinheiro, envolvendo o que você achar conveniente naquele momento. Então, nesse caso, a fração 102/4 é maior. Ou seja, vamos pegar a fração original. A fração original é 51/2. Significa que a gente pode descartar
já que a quarta carta, 51 sobre 2, é maior, porque 102 sobre 4 é maior do que 101 sobre 4, vamos descartar a quinta carta. Muito bem. Agora podemos fazer a comparação da quarta carta com a terceira. Vamos novamente aqui, vamos pegar então a quarta carta, que eu já sei que ela é maior, e comparar com a terceira carta. Escrevendo aqui para ficar mais organizado. A quarta carta, 51 sobre 2, e a terceira carta, 151 sobre 6. Também está fácil a gente buscar aqui o mesmo denominador, multiplicando por 3 esse 2 e aqui também por 3. Para que a fração fique equivalente, aqui eu vou ter o mesmo denominador igual a 6, portanto, vou ter 6 aqui, e aqui 50 vezes 3, 150, 3 vezes 1, 3, 153. Novamente, a fração 153 é maior que 151 sextos. Por quê? Porque eu tenho 153 reais para dividir para 6 pessoas. Eu tenho mais dinheiro para a mesma quantidade de pessoas. Portanto, a fração original, que é 51 sobre 2, também continua sendo maior que a 51 sobre 6. Então vamos pegar ela como referência e excluir. Obviamente eu estou fazendo passo a passo, na sua prova você vai ter uma agilidade maior, por isso que a aula vai ficar extensa, mas se você tem ansiedade, pode ir passando, você já sabe isso, pode ir passando com velocidade maior, sem problema algum. A estratégia aqui é ajudar todos, para que todos possam ter uma boa prova, fazer uma boa prova amanhã. Estou torcendo, obviamente, para os meus alunos, os alunos do Instituto Federal do segundo ano, terceiro ano do ensino médio, dos cursos de Química, Automação e Mecânica. Mas é só uma torcida. Quero que todos tenham êxito na prova, todos tendo condições de igualdade para resolver essa prova com muita propriedade, e tenho certeza que se você se preparou, você vai ter êxito nessa prova. Então, 151 sobre 6, vamos descartá-lo. Essa carta a Maria Luísa não pode colocar na mesa. A princípio ela está com a 51 sobre 2 para colocá-la na mesa. Agora a gente sabe que a carta... exatamente. A gente sabe que a carta 51 sobre 2, ela é a maior, então eu vou fazer a comparação da carta número 4 com a carta número 2, a segunda carta. Então, vou pegar aqui a quarta carta e comparar com a segunda carta. A quarta carta, 51 sobre 2, e a carta número 2, a segunda carta, 77 sobre 3. Nesse caso, faremos a comparação das duas, porque aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. O mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é 6, que são primos entre si. Então basta multiplicar essa primeira por 3 e essa segunda por 2. Muito bem. Com isso nós teremos o denominador aqui 6, aqui também o mesmo denominador 6. 3 vezes 51, 3 vezes 50, 150, mais 3, 153. E aqui 70 vezes 2, 140, mais 14, 154. Nesse caso, a fração 77 sobre 3 passou a ser maior, porque eu tenho 154 reais para 6 pessoas, é maior do que se eu tirar R$1 ali e dividir pela mesma quantidade de pessoas. Portanto, já temos aqui uma nova fração maior. 77 sobre 3, vamos descartar 51 sobre 2. Muito bem. Por fim, a comparação entre a primeira e a segunda carta. Já sabemos que a segunda carta, por enquanto, é a maior. Vamos fazer a comparação com a primeira. 77 sobre 3 e 127 sobre 5. Então, perceba que nós temos novamente a mesma ideia anterior, 3 e 5. O mínimo múltiplo comum entre 3 e 5 é 15. Então eu não vou multiplicar por 15, cuidado, eu vou multiplicar aqui por 5 para gerar o 15 e vou multiplicar aqui por 3 para gerar o 15. Veja que os nossos denominadores agora serão iguais.
e a gente pode fazer a comparação final da seguinte forma. 3 vezes 5, 15, 3 vezes 5, 15. A fração aqui inicial é equivalente. 70 vezes 5, vou fazer aqui para vocês fixarem, de fato, não poderem errar esse tipo de operação. 70 vezes 5, 350. 7 vezes 5, 35. Então é 385. E 127 vezes 3, 100 vezes 3, 300. 20 vezes 3, 60. E 3 vezes 7, 21. 381. E novamente a fração 77 sobre 3, que equivale a 385 sobre 15, como a fração original é essa, ela é maior do que a primeira carta, a gente pode descartá-la. Com isso a gente descobriu que a carta que Maria Luísa deverá colocar lá na mesa é 77 sobre 3. E aí, nesse caso, vamos marcar D de bola. Ok? Dê um print, então, na solução dessas comparações, que a gente vai partir para a questão número 3. A questão número 3 já tem uma habilidade diferente, que é envolvendo sequências lógicas, padrões lógicos, né? Especificamente uma questão envolvendo progressão aritmética. Vamos a ela. As projeções também era uma questão do Enem, que falava sobre soja original, e lá ele tinha valores menores e eu ampliei aqui para a gente poder ter uma amplitude maior nos conhecimentos aí referente a essa habilidade. As projeções para a produção anual de soja no período de 1975 a 2024, em uma determinada região produtora, apontam para uma perspectiva de crescimento constante na produção anual. O quadro apresenta a quantidade de soja em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Está aí, no primeiro ano, 1975, produção em toneladas, 10 toneladas. Em 1976, 12. Perceba que de ano a ano aumenta 2 toneladas. A pergunta é, o comando da questão, a quantidade total de soja em toneladas produzida no período de 1975 a 2024 é D. Está aí as alternativas. Ele não quer a produção em 2024, ele quer o total desde 1995, até 2024, inclusive 2024. Né? Se ficou faltando alguma menção aí para reforçar ainda mais, para não ter ambiguidade da questão, né? Eu produzi esse simulado essa semana, tá? Fiz algumas revisões, mas pode ser que ainda teria que ter alguns ajustes, né, para ficar mais clara a questão, mas à medida que eu vou falando aqui, eu vou deixando ela mais clara. Ele quer a soma total, né? Se tiver que colocar outras situações de sinônimos ou enriquecer ainda mais para a questão ficar clara, objetiva e sem ambiguidade, isso vai sendo falado aqui na própria apresentação. Então, qual vai ser a primeira ideia? A ideia não é trabalhar com as fórmulas, obviamente, não que as fórmulas não sejam interessantes, vou até colocá-las aqui no final, mas eu vou procurar usar aqui a lógica, o bom raciocínio, o cálculo mental para ajudar bastante a gente na execução dessa questão. E fiz de propósito de colocar esses anos, porque na hora de você usar a fórmula, você vai usar o A 1975, você já pode ter problemas, aí na hora que você usar o A do 2024, porque na verdade você vai ter que fazer essa indexação, né, modificação do A1, que vai ser o A 1975, então isso tudo pode trazer transtorno na utilização da fórmula. Da forma que eu vou propor, vou usar sempre o raciocínio. Mas antes, eu vou trazer para vocês aqui alguma curiosidade, que muitos talvez errem porque não fazem esse pensamento crítico. Se eu faço a seguinte pergunta para vocês, quantos números tem de 3 até 10, vou incluir o 3, vou incluir o 10, números consecutivos, né? 3, 4. Muita gente poderia responder 7, e esse é um problema grande nessa habilidade envolvendo as sequências. Veja só por que não são 7.
Eu quero o 3, depois eu vou apagar, é só para mostrar, para ajudar nessa questão. O 4, o 5, o 6, 7, 8, 9 e 10. Quando você pega o último número e subtrai do primeiro, obviamente consecutivos, números inteiros, você vai ter como resposta 10 menos 3, 7. Mas esse 7 não é a quantidade de números. Esse 7 é a quantidade de saltos, a quantidade de intervalos. Veja só, quando eu pulo do primeiro número para o segundo, eu estou usando 2 números, mas é um intervalo, é um salto. Quando eu vou para o terceiro, eu estou usando 3 números, mas são 2 saltos. É a mesma ideia de 2 postes, né? Eu tenho a distância entre 2 postes, 1 metro. Mas aí eu tenho 3 postes. Eu vou sair do primeiro poste e ir até o terceiro poste. 1 metro do primeiro para o segundo, 1 metro do segundo para o terceiro. Eu vou deslocar só 2 vezes, né? 1 metro mais 1 metro. Eu não vou multiplicar por 3. Essa ideia a gente traz para cá também para mostrar que não é essa a maneira correta. Eu tenho que corrigir isso aumentando um número, que aí sim eu tenho agora 8 números envolvidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quer ver uma maneira bem tranquila de pensar nisso pelo complemento? Se fosse de 1 até 10, aí sim eu teria 10 números. Porque fica 10 menos 1, 9, mais 1, 10. Porque o intervalo ali realmente são 9, mas eu tenho que somar 1, 10 números. Então do 1 ao 10 é fácil verificar que são 10 números. Ok? Se eu estou tirando o número 1 e estou tirando o número 2, é óbvio que vão ser 8 números. Então isso é muito importante na nossa construção aqui da habilidade que será montada a partir de agora. Será organizada, na verdade. Então, olha só, eu preciso agora saber em 1981, 1982? Não. Eu só preciso saber qual é a produção em 2024 e vou também procurar aqui a de 2023, a de 2022, para que a gente possa organizar aqui o nosso raciocínio. E como que eu vou saber qual é a produção em 2024? Então a gente vai começar a perceber que a cada ano aumenta-se 2 toneladas. Veja, em todos os anos dados da tabela, há um acréscimo de 2 toneladas. Muito bem. Por isso, a gente pode pensar em quantos saltos a gente está dando de 1975 até 2024. Qual vai ser essa quantidade? Então, a ideia é subtrair 2024 menos 1975. Professor, você disse que iria usar o cálculo mental. Então, vou usar o cálculo mental. Veja só que interessante. Do 1975 para chegar em 2000, precisam 25 anos. São os intervalos ali. 25 anos. Agora, para sair do 2000 e ir para o 2024, mais 24 anos. Então, são 49. Então, aqui existem 49 saltos. Aí eu prefiro fazer a conta, sem problema algum. Cada aluno tem a sua forma de resolver. Geralmente, eu não gosto de fazer essa operação, fazendo empréstimo. Por quê? Veja só, eu concluí a minha graduação na Universidade Federal de Minas Gerais, fiz o meu mestrado, concluí o meu mestrado em Viçosa, na Universidade Federal, e até então eu nunca tinha feito uma operação do tipo, vou pegar aqui, por exemplo, 10 mil menos 5.728. Até então a gente sempre aprendeu a emprestar aqui, fica 9, e eu achava isso um conflito muito grande, porque eu não via um pouco de lógica. Tem lógica sim, mas eu fui aprender isso com a minha filha, Maria Luísa, que estava lá, acho que no 6º ano do ensino fundamental, e tinha vários deveres dela, né, vários exercícios que era assim. E ela também estava tendo dificuldade. E ela veio me perguntando, papai, eu posso trocar essa operação? Veja, estou falando que eu fiz o mestrado, fiz a minha graduação e nunca tinha feito isso que ela me propôs nesse momento.
seja, a gente não aprende essas dicas, essas características. Aí ela disse para mim, papai, se eu pegar esses 10 mil, transferir para 9.999 e subtrair de 5.727, o resultado dá o mesmo. Eu sempre posso fazer assim? Essa foi a pergunta dela. E eu achei aquilo muito interessante, porque eu nunca tinha visto isso, nem na minha graduação, e muito menos no ensino fundamental. Se alguém já viu isso, parabéns para o seu professor, porque realmente ele está te dando ferramentas lógicas que fazem sentido. Porque você subtrair uma unidade de 10 mil e uma unidade, aqui a gente chama diminuindo e subtraindo, o resultado tem que ser o mesmo, né? Existe uma lógica por trás que facilita o seu cálculo. Veja só, aqui eu tenho 2, eu não preciso pedir emprestado hora nenhuma, porque os números já vão ser iguais. E por que isso acontece? Porque esse número ele tem muitas casas, aqui no caso a unidade, dezena, centena, unidade, todas são iguais a 0. E isso facilita quando você diminui uma unidade para gerar sempre 9. Como 9 é o maior algarismo do sistema de numeração decimal, você não vai precisar emprestar. Na verdade, aqui é uma forma de empréstimo bem diferente e bem interessante. Então, essa é a ideia que a gente poderia propor. Eu poderia fazer isso aqui, mas esse número não é um número adequado. Isso é bom quando você tem números com muitos zeros. Veja, aprendi com a minha filha com, se não me engano, tinha 11, 12 anos, ou até menos, até 10. Um dever dela que ela estava fazendo, vários deveres, e ela propôs isso. Ou seja, veja que o raciocínio lógico está bem à frente dos cálculos. Né? Quem tem esse raciocínio lógico, da mesma forma quando eu troquei as frações, né? Por exemplo, eu troquei a fração 7 sobre 121, se eu multiplico por 3, eu troco por 21. Eu estou trocando essa fração para facilitar. Do tipo, vamos pegar uma fração aqui, ó, 7 quintos. Se eu multiplico aqui por 2 e aqui por 2, vai dar 14 décimos, ou seja, 1,4. Eu fiz isso para que a minha operação seja facilitada. Aqui é a mesma coisa. Por isso que vale a pena a gente investigar essas questões e trabalhar sempre com a lógica, sempre com o raciocínio lógico e evitar o uso excessivo das contas. É óbvio que posso estar prejudicando alguns aí, amanhã eu não vou conseguir fazer isso tudo. Mas se você tentar e não conseguir, óbvio, volte para as contas tradicionais. Mas se você conseguir e ter essa segurança, acredito que vai ajudar muito na execução das questões. Mas vamos para a questão que interessa. Já visto essa parte dos saltos, né? Então aqui a gente pode utilizar da seguinte forma. Eu posso pegar 49 saltos, cada salto aumenta 2 toneladas. Então 2 saltos, vão aumentar 4. 3 saltos, 6. Então se são 49 saltos, basta multiplicar 49 vezes 2, vai ser o aumento. Vai ser 98 toneladas. Só que você tem que tomar o cuidado que começou em 75 com 10 toneladas. Por isso que é 108. Então, aqui eu tenho 108 toneladas. Como é que eu levo isso para a prática? Ó, vamos pensar numa plaquinha de uma rodovia que está lá no 10 quilômetros. Aqui está o 10 quilômetros. A próxima placa, 12 quilômetros. Então, perceba, eu estou precisando da placa número 50. Cuidado, são 49 saltos. Primeiro salto, eu já tenho 2 placas. Segundo salto, eu estou aqui com o 49º salto. Que no caso aqui é a plaquinha de número 50. 50ª placa. Ok. Veja só, se cada placa, eu saio com o carro aqui, cada placa que eu observo, com exceção da primeira, eu aumento 2 unidades, ou 2 quilômetros. Se eu quiser saber quanto eu desloquei, eu vou multiplicar 49 vezes 2 quilômetros. Então, eu desloquei 98 quilômetros. Como eu partir do quilômetro 10, nada mais justo de somar 10. A minha plaquinha aqui vai ser a plaquinha 108. Então, sempre dá para justificar pela lógica, né, de forma lúdica, contextualizada, toda e qualquer operação matemática. Eu sempre faço isso para que o aluno evite fazer aquela pergunta, por que isso? Aonde que eu aplico isso na prática? Quando eu já faço isso, a pergunta já está respondida. Né? Então, vamos por partes aqui.
nós já temos 108, então a gente já sabe que aqui anteriormente é 106, já sabemos que aqui é 104. Lembrando que essa questão é uma questão, infelizmente eu tenho que avisar, é uma questão que vale a pena você pular. E por que vale a pena você pular essa questão? Porque é uma questão que vai dar trabalho. Por mais que você fale assim na hora da prova ou pense, essa questão ela vai me dar trabalho, eu vou conseguir fazer ela, vou conseguir acertar, posso ter alguma dificuldade nas operações, mas eu sugiro que você pule ela. Porque garanta as questões mais simples, né, para que o TRI entenda que você não chutou essas questões. Não vou entrar no mérito aqui dos programas computacionais, mas as questões com habilidades menores, que vai ter a escala lá na questão, lá na tabela, né, na escala que o INEP organiza, todo o corpo aí de docentes, outros colaboradores que fazem essas planilhas com enriquecimento aí dos aspectos estatísticos e tecnológicos, né, na computação, indicam que você tem que resolver as questões fáceis primeiro, para depois para essas aqui. Mesmo que ela seja considerada para você uma questão fácil, deixa ela para o final, porque você tem que garantir a última questão. Vou até dar um exemplo aqui. Vamos supor que você faça essa questão e a questão de 180, que vai ser, por exemplo, a última da prova, vou exagerar aqui. Quanto que é 1 mais 2? Lógico que não vai aparecer isso na prova do Enem. E aí eu vou pegar aqui embaixo aqui para que todos enxerguem a situação. A última questão da prova, que é a questão número 180, perguntou quanto é 1 mais 2. E aí você vai errar essa questão por quê? Não porque você não sabe, é porque você nem conseguiu chegar na questão 176, você nem conseguiu ler, porque você gastou muito tempo nessa questão, né? E essa questão, você deveria ter deixado ela para depois, ter acertado essa questão e aí você volta nela. Se você errar essa questão, a sua nota ainda assim vai ser maior do que você acertando essa, mas nem tendo tempo de ler essa questão. Então essa é a estratégia que eu passo para você para fazer essa prova de amanhã. Muito bem. Vamos voltar aqui então na questão. Realmente estou demorando, mas essas dicas são fundamentais para você. Agora eu pergunto, como que a gente calcula a soma de todas essas toneladas? Já achamos aqui, aliás, você poderia utilizar a expressão AN é A1 mais N menos 1 vezes R, que é a expressão geral, só que você teria que tomar cuidado que o AN não é o 2024, você vai ter que ter agora o AN como o A50, porque são 49 saltos, mas são 50 anos, 50 números que eu vou ter aqui no ano. Então, A50 é o A1 mais 50 menos 1. Está vendo que aqui é a quantidade de saltos? Por isso, 49 vezes a razão, que é 2. Vou até apagar aqui o A1, que o A1 é 10 toneladas. Veja que a própria expressão da fórmula vai nos garantir o mesmo resultado pelo raciocínio lógico. Eu vou ter sempre o primeiro termo, mais a quantidade de saltos multiplicado pela razão. Essa vai ser a lógica. Então está aqui o termo geral. Você poderia usar assim também. Agora vamos usar a soma de todos esses números. Para isso vamos buscar a seguinte ideia. Ao invés de somar 10 mais 12 mais 14, vamos fazer igual Gauss fez com 8 anos. 10 mais 108 vai dar 118. Mas podemos também fazer 12 mais 106, que também dá 108. E aí a gente pega a ideia de somar sempre dessa forma simétrica. 14 mais 104 também 108. E aí a questão fica bem simples, nem precisaremos usar a fórmula. Basta fazer 10 mais 108 é 118, 12 mais 106, 118, mas quantas vezes esse 118 vai aparecer? São quantas parcelas aqui? Veja, se eu tenho 50 números, quando eu formo aqui esse par, eu vou formar
25 pares. Então basta pegar 118 e multiplicar por 25. Veja que o 25 é um número muito bom da gente transformar ele. Você não precisaria fazer assim, tem várias formas, mas é 100 dividido por 4. Então basta a gente pegar e simplificar o 118 por 4. Essa vai ser a ideia para resolver essa questão. Mas você poderia, óbvio, fazer o 100 vezes 25, que dá 2.500, depois fazer 18 vezes 25, que também vai dar tranquilamente. Mas vamos fazer aqui pela simplificação, que já é uma proposta bem diferente. Eu simplifico por 2, dá 2, e aqui 59. Mas por que 59? 59 porque eu vou ter aqui 100 dividido para duas pessoas, vai dar R$50 para cada um, e depois R$18 para duas pessoas, mais 9. Então eu tenho 59. Como 59 é um número ímpar, então vale a pena a gente multiplicar agora por 100, né, que vai dar 5.900, porque 59 vezes 100 dá 5.900, e divide por 2. Professor, por que o 25 eu posso fazer isso? Porque o 25 ele é exatamente 100 por 4, que é 50 sobre 2 ou 25 sobre 1. E aqui a operação fica mais fácil, porque quando eu pego 5.000 dividido por 2, dá 2.500. Quando eu pego 900 dividido por 2, dá 450. Portanto, 2.950. Esse, portanto, será o resultado definitivo para a soma de todos esses valores das produções desde 1975 até 2024. Com isso a gente encerra a questão, mas antes vamos marcar a alternativa correta, letra C de casa. Lembrando que você poderia também utilizar a soma desses 50 termos em progressão aritmética, são 50 termos, pego o primeiro termo A1, somo com o último termo, que é o A50, e o cuidado aqui é você ter que utilizar o A50 e não A2024, multiplicado pela quantidade de termos, que é 50, e o resultado você divide por 2. Na verdade, a expressão geral é A1 mais AN vezes N sobre 2. Eu estou substituindo aqui o valor. E veja, essa soma que está aqui, A1 mais o A50, vai ser o 118. E aí é 118 vezes 25, 50 sobre 2. Veja que a própria fórmula, vou até colocar aqui a fórmula do termo geral, é sempre você somar o primeiro mais o último termo, multiplicar pela quantidade de termos. Estou fazendo para quem tem aí mais facilidade de decorar as fórmulas, gosta de resolver pelas fórmulas, mas eu particularmente, eu prefiro utilizar esse raciocínio. Inclusive nessa apresentação eu vou usar sempre que possível todo e qualquer raciocínio, que são as habilidades que o Enem cobra. Ok? Então, deu o print aí na questão número 3, vamos para a questão número 4. Já a questão número 4, acredito que seja uma questão mais simples, ela também já foi cobrada no Enem, fiz aqui uma breve adaptação, modificando aqui o contexto e também a cobrança. Lá ele pedia na forma de uma potência, a prova original, aqui eu modifiquei e diminuí um pouco os cálculos, mas coloquei algumas situações interessantes que acrescentam ainda mais os nossos conhecimentos dentro dessas habilidades de H1 até H5 da competência da área 1. O modelo de telefone celular oferece a opção de bloquear a tela usando um padrão de toques como senha. Então tá aí a tela, peguei inclusive da própria questão do Enem, só tem aí as teclas 1, 2, 3 e 4. E os toques podem ser realizados nas 4 regiões numeradas. Então, vamos buscar aqui as partes que são importantes, nas 4 regiões numeradas da tela, sendo que o usuário pode escolher senhas
com 2, 3 ou 4 dígitos. Então ele pode aplicar aqui o bloqueio da tela usando 1 e o 4, o 3 e o 2. Será que ele pode usar o 3 e o 3? Cuidado, aqui na sequência ele fala, sendo que os 2 primeiros dígitos não podem ser iguais, só os 2 primeiros. Mas ele pode usar só 2 dígitos, ele pode usar 3 dígitos, ele pode usar 4 dígitos. Muito bem. Dessa forma, o número total de senhas para configurar o bloqueio do telefone obedecendo às condições impostas pela questão é. Então, basta a gente olhar para essa questão e a gente não consegue fazer ela de forma direta. A gente vai ter que dividir em 3 casos, né? Quais seriam esses 3 casos? Os 3 casos é quando eu tenho, por exemplo, a tela sendo bloqueada com 2 dígitos, a tela sendo bloqueada com 3 dígitos, a tela sendo bloqueada com 4 dígitos e com 5 já não é permitido. E lembrando que os 2 primeiros dígitos não podem ser iguais. Como no primeiro caso eu vou só separar em 2 dígitos, automaticamente esses 2 não podem ser iguais. O segundo caso, eu posso ter o primeiro e o segundo dígitos números iguais? Não, mas o terceiro dígito eu já posso ter ele igual, porque a senha ela é cadastrada do primeiro, que você aperta, até o último. E o terceiro e último caso, você tem aí 4 dígitos e os 2 primeiros, que são as restrições impostas pela questão, onde temos que tomar o cuidado de que aqui os números têm que ser diferentes, aqui os números têm que ser diferentes e aqui têm que ser diferentes. E por que depois a gente tem que somar e não multiplicar esses casos? A gente vai encontrar os resultados individual, né, para cada um desses aqui e depois somar. Porque toda divisão em casos a gente vai somar. Quando a gente multiplica, é para usar o princípio multiplicativo, quando a gente está tomando a decisão em etapas. Perfeito? Então vamos pensar agora nos dígitos, só que esses dígitos, eles podem ser utilizados aí, vamos pensar de formas diferentes, eu posso começar com qualquer dígito, mas eu só posso utilizar esses 4. Então, por exemplo, nessa primeira posição, já que eu estou usando o dígito, 2 dígitos, né? Aqui eu estou usando só 2 dígitos, somente 2 dígitos, aqui somente 3 dígitos e aqui somente 4 dígitos. Então, quantos dígitos eu posso usar na primeira tecla, que eu vou apertar para bloquear o meu aparelho? 4. Então, são 4 possibilidades. Eu sempre gosto de colocar embaixo as possibilidades. Em cima, eu posso colocar aqui, eu posso utilizar o 1, o 2, o 3 ou o 4. Embaixo eu uso sempre a quantidade, para que o princípio fundamental da contagem seja aplicado de forma direta, que é o princípio multiplicativo. A pergunta é quantas possibilidades eu tenho para o segundo dígito. Aí eu vou ver aqui, ó, se eu, por exemplo, usar o dígito 3 na primeira, eu já não posso usar ele aqui. São 3 possibilidades. Mas e se eu usar o número 1? Veja que mesmo usando o 1, eu continuo tendo 3 possibilidades. Perceba que as escolhas que eu tenho aqui dependem, né? A escolha que eu vou fazer no segundo dígito vai depender da escolha anterior. Mas a quantidade de escolha, é isso que é importante, a quantidade de escolha aqui vai ser sempre 3 possibilidades, independentemente da escolha feita anterior. Nesse sentido, o princípio fundamental da contagem pode ser aplicado. E por que não seria 4? Porque eu não posso repetir dígitos na primeira e segunda posição desses 2 dígitos. Portanto, 3 vezes 4, 12. Segundo caso, então eu resolvi a questão em etapas. Tomei uma primeira decisão e a próxima etapa por uma outra decisão e multiplico. Esse é o princípio multiplicativo. Depois o princípio aditivo, que eu dividi em casos. Novamente, agora, o primeiro dígito eu posso escolher tanto 1, 2, 3 e 4. Professor, mas lá no caso anterior você já escolheu um dígito. Na verdade, ali é uma situação diferente, por isso a divisão em casos. Aquela senha ali é uma outra senha completamente diferente dessa com 3 dígitos. Por isso eu vou continuar tendo 4 possibilidades. E vamos supor que eu escolha aqui o número 2. Eu vou continuar tendo aqui
3 possibilidades. Suponhamos que aqui eu escolho o número 1, mas poderia ser o 4, poderia ser qualquer um deles. Agora veja, nessa terceira situação eu posso repetir algarismo. Pode ser inclusive o 2 que eu escolhi na primeira posição e pode ser inclusive o 1, qualquer um deles. Por isso, 4 possibilidades. A senha, por exemplo, vou pegar aqui a senha número 1, vou começar com o 2, já que eu mencionei. A senha 212, ela é perfeitamente possível. A senha 211, ela é perfeitamente possível. Só não é possível, por exemplo, a senha 221. Essa não pode, porque os dois dígitos foram iguais. A recomendação da questão é que eles sejam diferentes. Muito bem. Continuando, então, o produto deles, já que a quantidade de escolha de uma etapa independe da escolha anterior, a quantidade, agora a escolha vai depender nesse caso específico. 3 vezes 4, 12, 12 vezes 4, 48. Depois nós vamos ter que somar, já temos 60. Veja que tem bem mais. Mas é porque o terceiro caso tem muitas possibilidades. Aqui eu vou ter 4 possibilidades, porque vão ser de 1 a 4. 1, 2, 3 ou 4. Suponhamos que eu escolho 3. Eu vou continuar aqui com 3 possibilidades, com exceção do algarismo que eu escolhi antes. Agora, a terceira e quarta posição não tem restrição. Pode aqui ser os 4 números, pode aqui ser os 4 números. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 48. Bastaria pegar 48 e multiplicar por 4. Quanto é 48 vezes 4? Duas maneiras diferentes. Olha uma maneira diferente que eu poderia fazer na prova. Faço 4 vezes 50. 4 vezes 50 não é 200, mas eu estou aumentando 2. Eu estou aumentando 2 vezes 4, eu estou aumentando 8. Por isso que é 192. Outra forma, 48 vezes 4, que aqui já está dando 48. 4 vezes 40, 160. Lembrando que aqui eu tenho que subtrair, por isso 192. 4 vezes 40, 160. 4 vezes 8, 32. Por isso 192. E aí agora ficou fácil, porque basta somar esses resultados. 12 com 48, 60. 60 com 192. Ó, se fosse 60 mais 190, dá 250. Mas o resultado tem que acrescentar 2, porque eu somei 190. Portanto, o resultado definitivo aqui será 252. Então, vamos olhar para as alternativas. Vamos marcar D de dado. 252. Perfeito? Dê um print aí na solução dessa questão para a gente passar para a próxima. Próxima questão, questão número 5. Vou apagar aqui a situação. Essa talvez seja a questão que eu trabalhei aqui, que seria com maior grau de dificuldade para as primeiras 7 questões. Eu sugeria que você, deparando com uma questão desse tipo, lendo ela, pulasse ela, que realmente ela vai te dar um trabalho, mas você sabe que na prova do Enem, de 45 questões, vale a pena explorar essa ideia. É óbvio que isso é muito subjetivo, você vai ter sempre ali umas 20, 22, 23 questões, vou arredondar aqui, questões mais fáceis. Quando eu digo fáceis, não são questões de graça, são questões que você precisa ter uma pequena habilidade para resolver. Uma interpretação de uma tabela, um cálculo simples, uma comparação simples, uma leitura de gráfico, muitas questões nesse sentido. Eu acredito que de 5 a 7 questões aqui são questões difíceis. E isso é o entendimento de cada um. Pode ser que um aluno chegue lá e entenda que aquela questão ela é mediana, ou às vezes até fácil. Né? Então vai ter aqui de 15 questões, por exemplo, 15 não, vai ter 20 questões, de 15 a 20. No caso aqui se for de fato 5 questões difíceis, já temos 25. Vai ter umas 20 medianas, mas se for 7, vai ter, por exemplo, umas 18 questões medianas ou médias. Pode ser que aqui aumente, né? Já vi provas, por exemplo, se não me falha a memória, a prova de 2018,
posso estar enganado aqui, ou a prova de 2013, tinham aproximadamente 20 questões mais fáceis e tinha umas 15 que eram médias e umas 5 difíceis. Isso já aconteceu em provas anteriores. Isso também é bem subjetivo, né? Depende de cada um interpretar o que é difícil, o que é fácil, que são as habilidades que são trabalhadas. Mas antes de começar essa questão, vou explorar aqui uma ideia, sempre vou fazer assim, por isso que a nossa apresentação vai ser bem ampla, mas que vai ajudar vocês aí na parte teórica e também na aplicação dos conhecimentos, né, sobre as questões que são as habilidades. Se eu pergunto a vocês, com 5 pessoas, de quantas formas eu posso escolher aqui 2 pessoas para participar de um grupo de estudo com 2 pessoas? Então, eu tenho a Ana, eu tenho Beto, tenho Carlos, Danilo e Evandro. De quantas formas eu posso fazer aqui uma dupla, mas não com presidente e vice-presidente? Uma boa maneira de se fazer isso, se você não tem ideia desse número binomial, que essa é a forma do número binomial. Já teve questões no Enem que ele cobrava isso, mas com as alternativas assim, combinação de 5 tomadas 2 a 2. Né? Então, de quantas formas eu posso escolher 2 pessoas? Então, a palavra é escolha. Quando eu estou fazendo escolhas, a gente tem as combinações, que a ordem não importa. Depende se a escolha for numa determinada posição, aí a ordem vai importar. Mas a escolha aleatória aqui, de 2 pessoas, eu quero escolher 2 pessoas. Então, combinações. Perceba que o exercício anterior, ele é de sequências. Quando a gente tem os princípios de contagem, eu entendo que a gente pode separar em 2 problemas, usando as habilidades do Enem. Ou o problema pode ser um problema de sequência, e aí a ordem é importante, a ordem importa. Eu não sou muito adepto aos nomes, né? Aqui a gente pode ter as permutações com repetição, os arranjos, mas eu vou dar o nome como sequências, porque a ordem importa. E na sequência a ordem importa. Por exemplo, se eu tenho o número 1, 2, 7, ele é diferente do número 7, 2, 1. Agora, o problema ele pode ser envolvendo conjuntos, ou conjunto. Ou seja, aí nesse caso, a ordem, ela não importa. E veja, eu posso pegar o mesmo exemplo, o conjunto formado pelos algarismos 1, 2, 7, ela é exatamente igual ao conjunto formado por 2, 7, 1. Só existem esses 2 problemas. Ah, mas professor, conjunto, eu nunca vi falar que princípio fundamental de contagem era conjunto. Não, é a forma que eu separo esses 2 problemas. De fato, os conjuntos podem ser problemas de combinações, né, combinações completas, aqueles que a ordem não importa. Mas por que eu não gosto dessa nomenclatura? Porque esse problema nós podemos pensar nele utilizando a parte de sequências e depois fazendo a correção. Ou seja, a gente coloca uma ordem indevida, uma ordem que não foi solicitada pela questão, mas depois a gente corrige. Por exemplo, eu quero escolher, então vamos pensar no exercício que ainda não é esse número 5, eu quero escolher 2 pessoas. O que eu faço? Eu vou organizar esse exercício pegando aqui 2 pessoas, mas mencionando uma ordem para elas. Por exemplo, uma comissão que vai ter um presidente e um vice-presidente dessa comissão. E aí sim, quantas pessoas dessas aqui podem ser presidentes? Quantas podem ser vice-presidente? Veja, eu estou fazendo o exercício por sequência, mas aqui eu estou colocando uma ordem que não foi solicitada no problema. Então está errada a minha solução se eu parar por aqui. Porque existem 5 possibilidades de ser presidente. Quem pode ser presidente? Ana, ou Beto, ou Carlos, ou Danilo, ou Evandro. E quantos podem ser vice? Só não pode ser o que está como presidente. Então, 4 possibilidades. E aí o princípio multiplicativo, eu chego em 20. Está errado essa operação. Por que essa operação não está correta? Porque eu coloquei uma ordem, mas a gente pode desfazer essa ordem, né?
Então, o 20 dividido por 2 fatorial, né, que eu vou mostrar na sequência, eu estou desfazendo a ordem, por isso que são 10 possibilidades. Eu vou aproveitar isso porque esse número, de fato, vai ser o próprio 10 que a gente achou. Porque, veja, nós podemos olhar para esses números, sendo eles 5 vezes 4, que é 20, dividido por 2 vezes 1. O que eu vou fazer aqui? Eu vou acrescentar aqui 3 vezes 2 vezes 1. É a mesma coisa que a gente utilizou nas frações equivalentes. E aqui eu vou utilizar 3 vezes 2 vezes 1. O número vai continuar sendo o mesmo. Só que aqui em cima eu vou ter 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 5 fatorial. Embaixo, 2 fatorial. E veja, aqui tem 3 fatorial. A ideia desse número binomial é isso. Esse elemento que está aqui, o resultado é 10. Então esse aqui também é 10, que é a mesma coisa. Então a gente pode resolver essa questão do Enem usando essa ferramenta direta, escolhas. Né? Toda vez que eu tenho N objetos, eu quero escolher P, a ordem não importa. Isso é N fatorial, é a forma das combinações. Mas eu estou aqui ajustando de forma lógica, um exemplo, obviamente, que você possa resolvê-lo fazendo essa modificação. Ó, N fatorial, P fatorial, até sugestivo. O N é o de cima, mas cuidado, isso aqui não é a fração, é um número binomial. N sobre P fatorial, mas faltou a subtração dos dois, que aqui multiplica N menos P fatorial. Vamos listar realmente todos esses 10 casos, que aí a gente percebe que, de fato, aquela operação realizada está correta. Então, veja só, eu quero 2 pessoas, como é um exercício envolvendo conjuntos, eu posso pegar A com B, posso pegar A com C, posso pegar A com D, posso pegar A com E. A já peguei com todos aí. Agora eu vou pegar B com A, eu não posso, porque eu já peguei a dupla AB. A com B, por isso que não é tracinho, não é sequência, é conjunto. B e C, B com D e B com E. O B já entrou com todos. Aqui a gente vai ter o C com B, mas com A também já está lá, é C com D e C com E. E por fim, o D com E, de forma sistemática, 4, 3, 2 e 1. 4 mais 3 mais 2 mais 1. De fato, o resultado é 10. Perfeito? Então, nós podemos utilizar esse elemento, que é 5 fatorial, 2 fatorial, são escolhas, não tem ordem, a subtração 3 fatorial. Isso aqui vai dar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, posso parar aqui, para cancelar com esses 3 fatorial embaixo, e o 2 eu faço 2 vezes 1. O 3 cancela com 3, 20 sobre 2, 10. Muito bem. Para aqueles que realmente já sabiam isso, talvez poderiam passar essa parte, né, para você realmente entender o problema. O problema ficou em tela, muitos já devem ter feito a questão, e se realmente você marcou a letra B, pode passar o vídeo e você continua na sexta questão. Mas se você teve dificuldade, acompanhe a proposta de solução que eu vou fazer agora. Questão número 5. Em um projeto de visitas a uma determinada escola pública de Betim, em dias distintos, estão envolvidos um grupo formado por 4 professores e 6 técnicos administrativos lotados no IFMG Betim. Cada visita deverá ocorrer com exatamente 2 professores e 3 técnicos administrativos. Porém, os técnicos administrativos Ana e Beto não poderão estar no mesmo dia da visita à referida escola. Dessa forma, a quantidade total de visitas distintas envolvendo os servidores do IFMG na referida escola é. Vamos propor 2 soluções para essa questão, mas antes vamos separar a parte que nos interessa. Eu tenho aqui 4 professores, eu preciso escolher 2 professores, então o termo é escolha, então não tem ordem. Eu tenho também disponível 6 técnicos administrativos e preciso escolher 3.
Mas tem um problema. Ana e Beto não poderão estar no mesmo dia dessa visita ou desse grupo que está sendo formado. Então, uma proposta de solução, vou chamar aqui de solução número 1, é a gente olhar para essa questão e contabilizar todos os casos, né, incluindo Ana e Beto na mesma situação da visita. E depois a gente retira esse grupo, que contém Ana e Beto juntos. Então a ideia vai ser a seguinte. Primeiro eu vou colocar aqui os professores, vou chamar de P1, P2, P3 e P4. Muito bem. Agora eu vou colocar aqui os técnicos administrativos, o primeiro sendo Ana, o segundo sendo o Beto, o terceiro técnico eu vou chamar de T3, quarto T4, quinto técnico T5, mas não tem ordem. São 6 técnicos administrativos. Muito bem. Então eu vou contabilizar aqui todas as possibilidades. Se são escolhas, veja, vou começar com os professores. De 4 professores disponíveis, eu vou escolher 2. Não tem ordem. Essa foi a primeira etapa. Qual seria então a segunda etapa, tomada de decisão? Escolher os 3 técnicos administrativos. Então, vezes, por isso o princípio fundamental, escolhidos os 2 professores, independente dessa escolha, a quantidade de escolha para uma segunda etapa vai independer das escolhas realizadas anteriormente. Porque aqui eu vou ter 6 técnicos administrativos para escolher 3. Essa contagem vai dar bem mais do que o que estão aqui nas alternativas. Podemos fazer até essa conta, né? Esses são todos os casos. Vamos fazer então só para entendermos que nesse contexto, nessas situações aqui, tem um grupo formado por Ana e Beto. Isso não pode acontecer. Então, de quantas formas eu tenho aqui? 4 para escolher 2. Então é 4 fatorial sobre 2 fatorial e eu vou fazer a correção com 2 fatorial aqui. Na verdade, você pode usar sequências, né? Você tem 2 professores, coloca um professor de matemática, um professor de português, aí vai ficar, por exemplo, 4 vezes 3, você colocou a ordem, divide por 2. É a mesma coisa. Mas vamos aproveitar esse símbolo, que são os símbolos dos números binomiais, para a gente poder enriquecer ainda os nossos conhecimentos. Posso parar aqui no 2 fatorial, né? Desmembrando o 4 fatorial, para cancelar com esse 2 fatorial, e aqui vezes 2 vezes 1. O 2 eu posso simplificar, o 2 fatorial, esse 2 com 4 é 2, o resultado é 6. Então eu vou ter aqui 6. Na verdade eu vou depois subtrair, né? Então eu vou fazer embaixo. Esse resultado então é 6 vezes, agora eu vou fazer 6 escolhe 3. 6 fatorial, 3 fatorial e a subtração 3 fatorial. E aí eu vou ter 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial para cancelar com esse 3 que está aqui. E o outro 3 que veio da subtração eu posso fazer 3 vezes 2 vezes 1. Cancelo 3 fatorial, ó, 3 vezes 2 vezes 1 é 6, cancelo com esse 6. O resultado é 20. Então, 120. Aí você tem a letra D para marcar. Ainda tem até a letra E, que é mais do que 20. Então a gente já sabe que as alternativas que podem ser o gabarito para essa questão é de C até A, ou de A até C. Professor, você conseguiria me explicar sem essa fórmula? Sem problema algum. A gente já fez isso na parte teórica. Você pode montar uma estratégia. Você tem 6 professores e quer escolher, 6 técnicos, perdão, e quer escolher 3. Eu vou pensar numa ordem aqui. Qual vai ser essa ordem? Um técnico administrativo que vai trabalhar, por exemplo, no TI, que é do TI. Por exemplo, um técnico administrativo que é um pedagogo, ou uma pedagoga, ou um psicólogo. E aí, quantos desses 6 podem ser técnicos administrativos? 6. Quantos podem ser pedagogos desses? Porque eu não sei ali quais são esses técnicos. Quantos que podem ser pedagogos? Qualquer um desses que podem estar ali, né? Eu estou organizando uma ordem, mas depois eu tenho que desfazer essa ordem. São 5, depois 4.
Então 5 vezes 6, 30, dá 120. Só que eu tenho que dividir por 3 fatorial, porque essa ordem indevida aqui, que é 3 fatorial, tem que ser corrigida. Por isso 120 sobre 3 vezes 2 vezes 1, 120 sobre 6, 20. Por isso que eu estou fazendo assim, para a gente ganhar tempo. Né? Na hora da prova você precisa ganhar tempo. Mas se você não lembrar dessa estrutura do binômio, pode fazer aqui pelo raciocínio e chegar normalmente. Mas eu ainda tenho que finalizar isso subtraindo agora aquelas comissões, aqueles grupos onde eu vou ter os mesmos professores envolvidos, de 4 eu vou escolher 2, ali vai estar garantido. Só que agora eu tenho que incluir a Ana e o Beto junto. Então, incluir Ana e incluir Beto significa que eu preciso do terceiro técnico nessa comissão. E aí, de 4 técnicos que sobraram, eu preciso escolher um. Porque os outros 2, Ana e Beto, já estão presentes. E aí eu vou ter de 4 escolhe 2. Eu já tenho essa resposta aqui, é 6, está aqui. E 4 escolher uma pessoa. De quantas formas eu tenho 4 pessoas, vou escolher uma. Cada hora eu escolho uma. São 4 possibilidades. Então, eu vou ter aqui 120 menos 24. Se eu subtraísse 20, daria 100. Agora eu subtraio 4, 96. Aquele detalhe, ó, 120, ainda dá para fazer. Ó, eu posso fazer 119, tirei um daqui, tiro um daqui, que é 23. Veja, 9 menos 3. Opa, eu tirei um aqui, 119, né? Aqui 9 menos 3, tá certo? 6. E 11 menos 2, 9. 96 é o resultado final para a nossa questão. Vamos marcar letra B de bola. Ok? Existe uma outra proposta de solução, existe até mais, que seria a divisão em casos. Então, acho que vale a pena a gente explorar. Nossa aula, de fato, vai ser uma aula extensa, mas com certeza muitos elementos, muitas habilidades trabalhadas para que você possa, na hora da sua prova de amanhã, ter condições de lembrar essas questões, né, essas habilidades. Poderíamos dividir em caso da seguinte forma. O primeiro caso, eu iria contemplar a minha comissão, que iria fazer essa visita, com os 2 professores, mas eu iria incluir a Ana, porém sem o Beto. Aí eu teria que escolher o professor, os 2 professores, e depois eu tenho que incluir a Ana. Incluir a Ana, não incluir o Beto. Então sobram 4 técnicos, eu vou ter que escolher 2. E por que 2? Porque a Ana já está, eu preciso dos outros 2. Um segundo caso, vou fazer um pouco mais rápido, é análogo a esse, é com o Beto, porém sem a Ana. Da mesma forma, eu escolho os 2 professores, e agora eu vou escolher o Beto, já está lá, mas eu não posso escolher a Ana. Então, dos 4 que sobraram, eu tenho que escolher os outros 2. Percebam que esses 2 resultados é o mesmo. E 4 escolhe 2 nós já temos aqui, que é 6. 4 escolhe 2 nós já temos, que é 6. Então, essa resposta vai ser 36 mais 36. 72. Ó, não tem 72, mas cuidado, são 3 casos. Tem com Ana sem Beto, tem com Beto sem Ana, mas tem sem Ana e sem Beto. E aí eu vou ter de 4, escolho 2. Agora eu não posso ter nem Ana e nem Beto. Então, dos 4 que sobraram, eu vou escolher os 3 que vão fazer parte. Isso dá 6. Agora, de quantas maneiras eu tenho para escolher 4 pessoas disponíveis, eu vou escolher 3. Basta excluir um. Veja que existe uma bijeção ali. Eu tenho 4. 3 ficam dentro e 1 fora. Então, esse 1 fora é uma boa contagem. Ó. Cada hora 1 vai ficar fora. Então, são 4. Por isso que existe o complementar de 4 escolher 3, é a mesma coisa de 4 escolher 1. Que, inclusive, a gente fez aqui que dá 4. Então,
4. Mas se você falar, eu quero fazer a conta, sem problema algum, você vai conseguir chegar em 4. Fica 24. Então aqui eu já tenho 72 mais 24, de fato, 96, conferido aí com a proposta anterior. Então, duas propostas de solução. Esse é o método, por exemplo, construtivo. Vou até escrever aqui. Essa solução número 1 é a solução que envolve o método destrutivo. A gente conta para mais e retira o que a gente não quer. E essa solução número 2 é chamada de método construtivo. É a divisão em casos. E aí, se você dividiu em casos, você tem que somar os resultados. Ok? Dê um print aí para a gente passar para a sexta questão. Muito bem. Sexta questão, ela é uma questão bem tranquila. A sexta e a sétima, provavelmente a gente vai tentar resolvê-la de forma bem rápida, porque ela tem habilidades ainda do início ali dos conjuntos numéricos. Vamos a ela. Uma pessoa precisa contratar uma diarista para fazer um serviço de limpeza em sua casa. Para isso, ela postou um anúncio em uma rede social. 5 pessoas responderam informando preços por hora trabalhado, gasto diário com transporte e tempo necessário para a conclusão do serviço, conforme valores apresentados no quadro. Está aí a diarista 1 até a 5 com os seus respectivos valores de preço por hora trabalhado. Tem também o preço do auxílio transporte, que será repassado também, só a quinta diarista que não repassa o auxílio transporte, e o tempo de conclusão. Se a pessoa pretende gastar o mínimo possível com essa contratação, irá contratar a diarista. Veja, é uma questão que você precisa olhar para o preço, né, o preço que é cobrado por hora, e multiplicar pelo tempo de execução desse serviço. E esse resultado eu vou somar com o transporte, que também será repassado para quem for fazer a contratação. Então, fazendo aí o cálculo mental, para a gente poder resolver essa questão bem mais rápida do que o convencional, tradicional, é pegar 20 vezes 8, 160, mais 5, 165. 6 vezes 25. Se fosse vezes 4, daria 100. 2 vezes 25 mais 50. Então, 100 mais 50, 150. Mais 15, 165. Outro cálculo mental. 6 vezes 25. Faço 6 vezes 20, 120. 6 vezes 5, 30. 120 mais 30, 150. 9 vezes 150. Uma boa maneira é fazer 10 vezes 15, perdão. 9 vezes 15. Faz 10 vezes 15, 150. Só que eu aumentei 1. Vezes 15 é 15. Então, 150 menos 15, 135. Mais 20, 155. Ou 9 vezes 10, 90. 9 vezes 5, 45. 90 mais 45, 135. Mais 20, 155. 7 vezes 20, então eu estou sempre multiplicando o valor aí que é o preço por hora trabalhada vezes o tempo de execução em horas. E o resultado eu somo com o auxílio transporte. 7 vezes 20, 140, mais 13, 153. E por fim, essa última diarista não transfere o vale transporte, mas já tem um valor de hora trabalhada, o preço da hora trabalhada multiplicado pelo tempo de execução vai ser bem grande, né? 170, por isso que ela não incluiu lá. E aí, percebendo aí a tomada de decisão com a contratação cujo valor é o menor possível, esse será 153. E aí a contratação será realizada pela, no caso aí, diarista 4. Vamos marcar letra D. Veja que fizemos bem rápido com o cálculo mental referente às habilidades de números, conjuntos numéricos. Muito bem. A última questão, referente a essa primeira parte da competência 1, vamos a ela. Um fabricante produz 5 tipos de enfeites de Natal. Para saber o lucro líquido correspondente a cada tipo de enfeite, criou um quadro com os valores de custo, matéria-prima e mão de obra. Esses são referentes ao custo.
e a venda por unidade. Então, tudo por unidade tem a venda e o custo em real, além da quantidade vendida para cada tipo de enfeite. Está aí, então, a tabela relacionada a essa situação. Comando da questão. Qual tipo de enfeite de Natal gera maior lucro líquido para o fabricante? Então, como que a gente vai raciocinar isso? Do 1 até o 5. Primeiro a gente vai olhar para os custos. Existem dois custos, que é o custo da matéria-prima e da mão de obra. E eu preciso somar esses dois valores, porque refere-se a uma unidade. Mas aí a gente tem que olhar também para a venda. E aí eu vou pegar o valor da venda unitária e subtrair por esses custos, que é a soma desses dois. Então qual é a ideia que a gente vai precisar fazer aqui? Primeiro, somar esses dois valores que são referentes ao custo. Então, eu vou até pegar aqui mais ampla a situação. Eu preciso somar esses dois. Eu preciso somar esses dois, que eles fazem parte do custo. E depois eu vou precisar subtrair esses valores de 5, outra hora de 6, da venda unitária. E aí eu vou ter o lucro para uma peça apenas, um enfeite apenas. E aí eu pego e multiplico por cada uma dessas quantidades. Mas lembrando, aqui também eu preciso pegar esse valor e subtrair daqueles ali. Vamos tentar usar o cálculo mental novamente para ver se a gente consegue organizar de forma rápida. Veja, o custo aqui é 1,30 mais 1,20. Também produzi essa questão, lembrando, ela já foi cobrada no Enem, mas modifiquei aqui os valores com habilidades aqui para facilitar o cálculo mental. 1,50 eu tenho que subtrair 5, então vende por 5 e tem um custo de 2,50, perdão. Então basta multiplicar aqui por 2,50. Então R$ 2,50. Vou fazer aqui separado para não fazer a confusão. Eu preciso multiplicar aqui por R$ 2,50. Aqui eu preciso multiplicar 6 menos 1 mais 2, 3. Tem que multiplicar por R$ 3. Aqui eu vou ter que multiplicar por 1 mais 2, também 3. 6,50 menos 3 vai dar 3,50. Quarto, 1,50 mais 2, 3,50 menos 7, também 3,50. E por fim, 3,50 mais 1, 5. 8 menos 5, multiplico por R$ 3. Então, cada um aqui vai ser o seu valor correspondente, ele quer o maior lucro líquido. A ideia é bem simples. Vou pegar 2,50 vezes 5 mil. Pego R$ 2 vezes 5 mil, já sabemos que é 10 mil. 50 centavos vezes 5 mil, 2.500, que é a metade de 5 mil. Somando 12.500. 3 vezes 4 é 800. Faço 3 vezes 4 mil, que dá 12 mil. E faço agora 3 vezes 800, 2.400. 14.400. 3,50 vezes 4.700. Primeiro faço 3 vezes 4 mil, que é 12 mil. E agora 50 centavos vezes 700, que é a metade de 700, que vai dar, deixa eu só pegar aqui, ó, já fiz 3 vezes 4 mil. Agora faço 3, perdão, ainda tem que fazer 3 vezes 700. Tem que tomar muito cuidado no raciocínio. Você vai fazendo e vai realmente tendo que perceber esses detalhes. Então, 3 vezes 4 mil, 12 mil. 3 vezes 700, 2.100. Agora sim. Mas eu ainda preciso pegar, eu fiz 3 vezes 4 e 700, que deu 14.100. Perfeito. Agora eu preciso fazer 50 centavos vezes 4.700. Os 50 centavos vezes 4 mil é 2 mil. E os 50 centavos vezes 700 é 350. Então é mais 2.350. Então vai dar 16.450. Até vou fazer a conferência, porque a gente fez aqui um cálculo achando que já estava terminando os 50 centavos, mas
é 4 vezes 4.000 é 12.000, perfeito. E 3 vezes 700 é 2.100. Agora, os 50 centavos vezes 4.000 é mais 2.000, porque é a metade. E a metade de 700, 350. Fica 0, 5, 3 e 1, 4. 1, 2, 3, 4. Opa, aqui dá 6. Tá vendo? Nem gosto muito de fazer esse cálculo com os números, mas só para conferência. Tá certo o nosso cálculo. Agora, pessoal, nem precisaria ver esses dois, porque se 4.700 vezes 3.50 já dá 16.450, se eu reduzir 4.600 vezes o mesmo 3.50 vai dar menos, e aqui eu ainda reduzo mais ainda, porque é por R$3 e reduz a quantidade. Então já sabemos que vai ser esse aqui. Mas vamos fazer para a questão ficar completa. 3 vezes 4.000, 12.000. 3 vezes 600, 1.800. 50 centavos vezes 4.000, 2.000. 50 centavos vezes 600, 300. Com certeza vai dar menos, ó, 11 vai 1, 4, 5, 6, 16 e 100. E por fim, 3 vezes 4 é 500, 3 vezes 4.000 dá 12.000 e 3 vezes 500, 1.500. Então fiz 3 vezes 4.000, 12.000. 3 vezes 500, 1.500, resultado 13.500. E de fato o maior número aferido aqui, que é o lucro líquido, é 16.450. Vai ser, portanto, o fabricante aí 3. Marcaremos, portanto, alternativa C de casa. Ok? Dê um print aí para que você possa verificar se você tivesse feito antes, né? E no próximo encontro a gente já passa para a questão número 8, referente às habilidades H6, H7, H8 e H9, de competência da área 2. Vou modificar ali colocando quais são essas habilidades e competências para referenciar quais são os conteúdos, na verdade, sobre essas habilidades e competências. Eu espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.